Olá, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus, a paz de Cristo a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Jesus, a recomendação que ele fez. No capítulo 14 de São João, no versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando a gente vai refletir os ensinamentos de Jesus, ninguém também chega até Jesus sem depender das testemunhas dele, das pessoas que ele enviou a serviço do Evangelho. No capítulo 10, Jesus fala para os apóstolos: quem receber vocês, capítulo 10, versículo 40, viu? Quem receber vocês, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, por aí a gente vê, ninguém chega até Jesus sozinho. Depende totalmente dessas pessoas que ele enviou a serviço do Evangelho. Como está em Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, versículo 8, quando ele disse para os apóstolos: vocês vão receber uma força do alto e vai ser minha testemunha até os confins da terra. Ou seja, todo o serviço do Evangelho depende dessas pessoas que Jesus nos enviou. Então, por isso eu torno a afirmar: não tem como nós chegar até Jesus sozinho. Tem várias pessoas que acreditam que só com a Bíblia na mão chega até Jesus. E não chega, porque depende dessas pessoas que ele enviou. Primeiro, que Jesus não deixou a Bíblia escrita, deixou um povo preparado para assumir o Evangelho, para levar a palavra dele, como ele disse, até os confins da terra. Então, não tem como eu chegar até Jesus só com a Bíblia. Não tem jeito. Eu dependo dessas pessoas para me ensinar a tradução da palavra de Deus. Caso contrário, esse caminho de Jesus, eu não dou conta de trilhar nele. Então, quando nós somos preparados por essas testemunhas de Jesus, nós ganhamos fortaleza e conhecimento da palavra. Porque a Bíblia, para interpretar sozinho, a pessoa não consegue. Ele vai fazer várias coisas erradas. Então, por isso, precisa de uma pessoa que estudou, para que nos ensine a tradução. Eu torno a repetir: nós, para ser professor, precisamos do diploma. Ou seja, para nós levar a palavra de Jesus, nós precisamos passar por esses estudos da comunidade e ser enviado por eles. Tá? Caso contrário, nós não temos licença para levar a palavra de Deus, porque nós não aprendeu para poder passar para os outros. Como disse Jesus, quer tirar o cisco do olho do teu irmão, primeiro tire uma trave que está enganchado no teu. Então, primeiro, se eu quero ajudar o meu irmão a viver no caminho correto, eu preciso tirar primeiro o cisco que está no meu olho. Eu preciso me consertar primeiro para me poder levar isso aos meus irmãos. Então,
Isso é bem claro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Ele sem o Pai querer. Ninguém vai ao Pai sem passar por Ele. E para chegar até Ele, tem que ter as testemunhas que Ele preparou, que foi os apóstolos, para levar esse conhecimento em todo o canto da terra. Ah, mas os apóstolos já morreram. Tá, morreram, mas ficou aqueles que foi preparado por eles e que vem até hoje. Então nós dependemos totalmente dessas pessoas para que nós chegue até Jesus. Caso contrário, nós não chegamos. Tá? Nós precisamos do ensinamento olho por olho, dente por dente, presença pessoal desses testemunhas de Jesus. Então aí sim, nós estamos preparados para manusear a Bíblia e levar a palavra aos nossos irmãos. Tá? Caso contrário, nós estamos pregando o Evangelho da boca para fora, porque nós não preparou para poder ensinar os outros. E o que é de gente que está ensinando errado não é pouco, porque não passou por esse preparamento, não passou por essa incentivação, por esse ensinamento, e quer botar os outros no caminho correto. O caminho de Jesus ele não é tão simples como ele disse. É um caminho estreito, cheio de pedra, espinho. E o caminho da perdição ele é espaçoso, cheio de vantagem. Muitas ofertas da boca para fora, muitas mentiras, muitas lábias furadas. Então a gente precisa ter cuidado. Porque seguir Jesus não é só alegria. É seguir na alegria, na tristeza, na agonia, no sofrimento, mas permanecer de pé. É assim que nós seguimos Jesus. Quando a gente reflete o caminho da santidade, as pessoas que foram destinadas a servir Jesus, eles passaram por bocados difíceis, muitos flagelados, açoitados, espancados. Então, gente, o caminho de Jesus não é essas ofertas que a mídia faz. O caminho de Jesus ele é difícil, até porque nós vivemos num mundo que é contra ele. Então não tem como nós entrar num caminho fácil. Nós temos que percorrer esse caminho que Jesus disse. É tropeçando nas pedras, furando o pé no espinho, e cai, levanta e permanece de pé. Esse é o caminho dele. Não adianta caçar facilidade. Tá? E é fácil nós trilhar nele quando nós se dispõe a servir. Quando nós se dispõe a fazer a vontade de Deus, nós conseguimos andar nesse caminho apertado. Tá? Caso contrário, nós não vamos chegar até Jesus Cristo. Eu quero que vocês recordem bem isso. Para nós chegar até Jesus, nós dependemos das pessoas que Ele enviou, colocou a serviço dele. Que Ele disse, quem receber vocês, a mim recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tá, gente? Então, frisa bem isso aí. Procura estudar a Bíblia com carinho, com segurança. Não deixe ser seduzido pela falsa profecia. Vá, procura os testemunhos de Jesus e estuda lá para poder você ter conhecimento da Bíblia e dar conta de levar a palavra aos nossos irmãos com verdade, firmeza, fé e coragem. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E antes eu quero pedir vocês para me ajudar nesse trabalho maravilhoso, levar o conhecimento aos nossos irmãos que estão precisando, aqueles que Jesus coloca no nosso caminho. Tá? Então vamos pedir ao nosso Senhor Jesus que nos dê fé, coragem e perseverança para que nós consigamos preparar essas pessoas que Ele confia em nós. Tá?
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.